Senhor presidente, nosso estimado companheiro deputado Dalmo Ribeiro, senhores, senhoras, deputados e deputadas, nosso público querido, a nossa Minas Gerais, que nos assistem pelo canal da TV Assembleia e mais ainda na região metropolitana de Belo Horizonte, assegurando assim que o nosso trabalho seja a todo tempo visto e analisado pelo povo mineiro, responsável por nossa chegada ao Parlamento. Senhor presidente, retorno a esta tribuna, no início desta segunda sessão legislativa, com redobrada disposição e o propósito renovado de sempre dedicar os melhores esforços em favor da causa do nosso Estado e de todo o povo mineiro. Nesse período de recesso, busquei refletir sobre ações e posturas assumidas nessa casa, na sessão anterior, quando o debate aqui proposto por um segmento minoritário da oposição não foi, seguramente, aquele que a população do nosso Estado almejou quando exerceu o seu direito de escolha nas eleições de 2010. Fruto dessa reflexão, devo reiterar a convicção de que é fundamental que a ação parlamentar retrate com a maior fidelidade possível as aspirações e os anseios de quem nos elegeu. É o caso, por exemplo, da sugestão que encaminhei ao presidente desta casa, deputado Diniz Pinheiro, associando-me à manifestação de outros parlamentares de que fosse constituída comissão especial que acompanhasse de perto a situação dos municípios mineiros atingidos pelas chuvas e, como em outras ocasiões, sempre obtém as promessas de liberação de recursos por parte do governo federal, recursos esses que nunca chegam na forma adequada e com a urgência requerida. Felizmente, houve por parte do presidente Diniz Pinheiro a compreensão da pertinência dessa medida, que já se encontra aprovada a instalação de comissão especial para acolher, junto a representantes da sociedade mineira e dos demais órgãos públicos, informações aprofundadas sobre o problema, com o objetivo de propor a adoção de mecanismos de prevenção às autoridades competentes da União, do Estado e dos municípios. No entanto, não vimos, por parte da oposição, a intenção de demover o governo federal do descaso com que trata a nossa querida Minas Gerais, que é flagrantemente discriminada na distribuição de recursos federais, a ponto de Alagoas, meu caro presidente, Alagoas receber 5 vezes mais recursos para a manutenção das rodovias do que o nosso Estado, que mantém a maior malha viária federal. Acompanhando essa nossa fala, os mineiros puderam assistir pelos canais de TV, as informações nos rádios, que Minas Gerais recebeu um reforço da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, quando para cá mandou helicópteros que são utilizados na prevenção de acidentes, no acompanhamento daqueles que percorrem as rodovias daquele estado, veio dar cobertura ao Estado de Minas Gerais. Eu quero reiterar o que disse semana passada na Comissão do Meio Ambiente. Me orgulho muito de ter nascido no Estado de Minas Gerais. Orgulho muito de dizer onde vou, que sou mineiro. Mas com uma diferença de alguns falsos mineiros que tiveram a oportunidade de nascerem aqui, mas que Minas não nasceu e não brotou em seus corações. Talvez por passagem os seus pais aqui residiam, uma questão de trabalho circunstancial. Nasceram aqui, mas Minas não nasceu em seus corações. O sentimento da alma mineira é peculiar. Nós de Minas sabemos bem como ele se manifesta em nossos corações, na garra, na vontade de decidir por Minas Gerais e de, se necessário for, morrer por ela, como assim Tiradentes o fez. É o caso, por exemplo, senhor presidente,
de relatar aqui, mais uma vez, estava na formatura da minha filha em Barbacena, assistindo nos telejornais na madrugada, quando via que muitas das cidades, principalmente da Zona da Mata, enfrentavam problemas decorrentes das enchentes. Não sou eu, esse deputado votado naquela região. 1h da manhã, mandei uma mensagem ao celular do presidente da casa, manifestando a minha preocupação, me colocando à disposição do presidente para qualquer demanda necessária, para que pudéssemos socorrer as vítimas, os prefeitos, as pessoas que estavam vivenciando aquele drama. Isso é coisa de mineiro. Nós não nos acovardamos, nós brigamos pelo nosso estado. E felizmente, isso não tem ocorrido com uma boa parcela daqueles que são responsáveis por esse estado. Olha, senhor presidente, é lamentável trazer essa situação, mas se nós não a dissermos, alguns vão continuar passeando pelo estado e não sendo cobrados. Alguns vão continuar enganando as pessoas sem serem cobrados de sua responsabilidade. Ao contrário do que vemos, é uma parcela minoritária da oposição nessa casa, ao invés de preocupar, conforme disse, em atacar o governo Anastasia e o senador Aécio Neves. Não fazendo contraponto de ideias ou de ações, mas simplesmente revelando uma atitude que não é de meros adversários políticos, mas sim de inimigos que não admitem o convívio democrático da divergência. Poderia ocupar aqui a responder alguns desses ataques infundados e descabidos que constantemente são feitos ao nosso senador Aécio Neves. Porém, depois de refletir, restou-me o convencimento de que o povo mineiro tem sabedoria suficiente para discernir esse quadro, e exatamente a sabedoria popular que nos ensina a lição de que os inimigos não mandam flores, portanto não se pode esperar coisa diferente. Assim, quero aproveitar esta oportunidade de estar aqui ocupando a tribuna, meu caro presidente, para o registro de algumas ações importantes. Estas sim merecem a nossa saudação e o nosso reconhecimento. Gostaria então, caro presidente Dalmo Ribeiro, de registrar a minha satisfação em ter participado no último dia 27 de janeiro da solenidade de posse de 38 novos defensores públicos. A cerimônia, presidida pela defensora pública geral, Andréa Toné, contou com a presença do ilustre governador Anastasia, que fez questão de reiterar o compromisso do governo de Minas em fortalecer essa instituição indispensável para o acesso integral dos assistidos ao direito, como também à justiça. Sem dúvida alguma, é importante enfatizar o esforço empreendido desde o início do governo Aécio Anastasia em 2003 e renovado atualmente pelo governador Anastasia para fortalecer e valorizar os profissionais dessa área. Com isso, o número de defensores em Minas aumentou mais de 80% durante esse governo. Mais de 80% durante esse governo. O orçamento da Defensoria Pública cresceu 6 vezes mais nos últimos anos desse governo, passando de 25 milhões em 2003 para 158 milhões em 2011. Mais de 6 vezes o recurso que é repassado à Defensoria Pública. Mais de 80% de novos defensores públicos tomaram posse para dar àqueles que não têm condições o acesso à justiça. Eu pergunto a Vossa Excelência, deputado Dalmo Ribeiro, que tão bem entende da questão, e aos demais pares dessa casa, é o número necessário para o perfeito atendimento? Não é. Ainda não é. Necessitávamos em Minas, como ainda necessitamos, de cerca de aproximadamente
1.200 defensores públicos. Atingimos agora perto de 700. Mas vale aqui lembrar que só esse governo aumentou 80% o número de defensores. E daí a perguntar se governos anteriores se olharam para esse lado, se buscaram dar aos mineiros o direito, o acesso à justiça, na intensidade que esse governo faz, com a responsabilidade que esse governo faz. É por isso que, às vezes, quando alguns da oposição fazem questionamento se esse governo tem programa, o povo mineiro sabe que tem. Nós sabemos. Nós acompanhamos. E o pior dos cegos e o pior do surdo é aquele que não quer enxergar e aquele que não quer ouvir. Às vezes falamos num tom mais elevado, no intuito de chamar a atenção principalmente desses que têm o desejo de não ouvir o que é necessário ouvir e de não enxergar o que está acontecendo na nossa Minas Gerais. Minas Gerais, essa, meu caro deputado João Leite, tão mal olhada por Brasília. Vi uma entrevista que o ex-presidente da Petrobras, de sobrenome Gabrielli, estará indo servir ao governo do seu estado, a Bahia, deixará a direção da Petrobras, indo para a Bahia, vai ser recepcionado com uma carreata, com muitos fogos, com muita festa, e sua principal bandeira na Bahia é a seguinte: mineiros e mineiras, eu, Sérgio Gabrielli, no exercício da função da direção da Petrobras, tirei de Minas Gerais os investimentos que eram propostos para lá e trouxe para nós, baianos, comemorarmos, e fogos, e festa, e prejuízo para Minas Gerais. É uma das bandeiras do Gabrielli para ostentar a sua candidatura lá na Bahia. Como também lá em Pernambuco, a comemoração, festa pela chegada da Fiat, a nova instalação, aquilo que a Fiat estava propondo para dar a Minas Gerais, nos foi da mesma forma tirado e levado para Pernambuco. E Pernambuco, que foi há 20 dias atrás, uma triste notícia para Minas Gerais, em vermos o ministro Bezerra, dizendo que o estado de Pernambuco recebeu quase 80% dos recursos, porque Minas não tem projeto. Mas também foi detectado que o filho do Bezerra, ou do Bezerra, recebeu das empresas que mandaram dinheiro para o Pernambuco fazer essas obras, a maior contrapartida para a sua candidatura. Minas Gerais, orgulho de ser mineiro. Mas tem falso mineiro, tirando uma de mineiro, que não é mineiro, nem de longe. Nasceu aqui, pode ter sido um aborto, uma oportunidade. Eu carrego comigo a minha certidão de nascimento, hoje a minha certidão de casamento. Eu carrego com muito orgulho o meu documento, mineiro de cristais. Mineiro de cristais. Mas mineiro orgulhoso das tradições de Minas Gerais. Mineiro que não tem coragem de virar as costas para o povo de Minas, como tem feito a atual presidente. Não sou votado em Belo Horizonte, mas é hora de perguntar: e o anel rodoviário? Não sou votado na região de Ipati, governador Valadares, mas a 381 Norte. A 381 Norte. A duplicação. Cadê a extensão do nosso trem metropolitano urbano, que só foi feita no governo passado? Mas então que Minas, que é essa, que Vossa Excelência esqueceu dela? E toda manifestação da oposição nessa casa tem sido marcada pelo ataque pessoal
ao senador Aécio Neves. Mais querido. Porque o senador Aécio Neves foi citado numa entrevista que o ex-presidente Fernando Henrique deu lá no exterior, dizendo que hoje no Brasil tem-se um nome de convergência, tem-se um nome preparado, que é o senador. E daí a necessidade de atirar, de tentar destruir a imagem de um homem que tem uma riqueza no seu nome, tradição de família e glória do seu passado de realizações. Caro presidente, me permita não decepcionar o deputado João Leite uma parte de 1 minuto. Solicito a Vossa Excelência que seja benevolente, como tem feito aos demais pares, e eu encerrarei na sequência. Por favor, deputado João Leite. 1 minuto. Deputado Dalmo, Vossa Excelência não deveria fazer isso. Vossa Excelência pode também ser censurado. O Minas sem censura não permite isso, não é? Mas, já que me foi dado, eu queria parabenizar o deputado Duarte Bexi por esse discurso em defesa de Minas Gerais. Nós não ouvimos uma voz sequer levantar do partido que está no poder central em favor de Minas Gerais. Vossa Excelência que sobe nessa tribuna e fala em defesa do nosso Estado, Estado esquecido, Estado rejeitado, e a preocupação da oposição nessa casa é com as janelas da cidade administrativa, tentando interditar a cidade administrativa. Nem uma palavra sobre o anel rodoviário norte. Tanta propaganda, tantos gastos e absolutamente nada. Deputado Duarte Bexi, ouvindo o seu pronunciamento e do deputado Rômulo Viegas, eu queria dizer, o governo do PT foi o pior governo da história para Minas Gerais. Para concluir, meu caro presidente, teria eu a oportunidade de continuar a nossa fala e manifestar ainda muitas dos esquecimentos que o governo federal tem feito ao nosso Estado. Para finalizar, presidente Dilma, ser mineiro não é tão somente nascer em Minas. É Minas, minha cara presidente, nascer no coração de Vossa Excelência. Que nós não sejamos esquecidos, principalmente nos momentos que mais precisamos. Vidas foram ceifadas, estradas, cidades destruídas e o bezerro mamando lá no estado do Pernambuco. Assim não dá, presidente. A faxina deve continuar, mas Minas não pode ser esquecida. Muito obrigado, presidente.